Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 5 de novembro de 2025, a lição 6 de hoje, da lição de hoje, ela tem como título Porta de Esperança. E a lição de hoje, ela está baseada ali no livro de Josué, capítulo 8, versículos 1 até 29. E o que nós podemos observar aqui nesse capítulo e versículos, que o fracasso do povo de Israel na primeira guerra contra a cidade dos cananeus chamada de Ai, com um adversário assim, bem inferior, em menor número, deixou assim, muito desolado o povo de Israel, e principalmente o seu líder chamado Josué, por decisões que eles haviam tomado erradas, né, para essa batalha, não contando com Deus para que eles pudessem vencer o inimigo. E agora, para lutar pela segunda vez contra o mesmo inimigo, Deus consola Josué e disse assim para ele que desta vez ele não temessem, porque ele, Deus, lutaria pelo seu povo e entregaria essa cidade de Ai nas mãos dos israelitas, como ele havia feito ali com a cidade de Jericó, com aqueles muros altíssimos. E Deus dá essa estratégia para vencer Ai, e ele diz que para Josué que o povo deveria fazer-se uma emboscada por detrás da cidade de Ai, e ali que eles venceriam esse inimigo. Mostra que perfeitamente como Deus transforma, né, fracassos em vitórias. E o que nós podemos ver ali no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 15, que existia um lugar ali chamado Vale de Acor, que ele ficava ali próximo de Jericó, que era chamado de Vale da Desgraça, né? Mas também ali foi no mesmo lugar onde que Deus, porque esse Vale de Acor foi ali onde eles perderam a primeira guerra contra a cidade de Ai. E agora eles estavam no mesmo lugar, mas que se tornou uma porta de esperança, porque o povo de Israel resolveu fazer uma nova estratégia, se alinhar com Deus, porque era Deus que vencia as batalhas. Sempre foi assim. E assim o sucesso, ele está na fé que Josué teve na palavra do Senhor, na sua obediência inabalável a ela. E foi isso que deu realmente essa vitória em cima da cidade de Ai pela segunda vez. O princípio visto nessa história permanece válido para todos nós nos dias de hoje. Onde quer que nós vivamos, forem quais nossos desafios, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, que Ele, Deus, vai vencer para nós as batalhas. Mas isso é quando nós somos obedientes, né? E foi o caso do povo de Israel, que eles obedeceram a Deus, e quando eles começaram a obedecer a Deus, as bênçãos vieram para eles. O pecado de Acã trouxe uma derrota ali diante de Ai pela primeira vez, mas agora, com fé e obediência, permitiu a vitória sobre a mesma cidade já na segunda vez. E o que nós temos assim visto assim na história do povo de Israel, que eles haviam rompido uma aliança com o Senhor e ainda eles permaneciam na mesma casa, no mesmo lar, realizando assim todas as solenidades, como diz lá em Oséias 2,19. Ele se portava assim como uma mulher adúltera, né, que errava e fica dentro de casa, trai e fica na mesma casa. Ou seja, o povo de Israel estava com uma santidade forjada. E Deus sempre teve a paciência e o amor, na esperança que Israel tenha mudanças, transformações,
E é o que ele almejava, porque ele, Deus, escolheu por Israel como seu povo. E na derrota que Israel teve para os cananeus ali da cidade de Ai, Deus tinha uma estratégia de transformar aquele fracasso em uma vantagem tática, como ocorreu ali no Vale de Arcor, que ficava próximo a Jericó, que o nome significa Vale dos Problemas ou Desgraça, que ali mesmo foi convertido em uma porta de esperança, como diz lá Oséias 2,15. Oséias capítulo 2, versículo 15. O povo de Israel, após eles obterem uma grande vitória sobre a cidade de Jericó, com a ajuda, claro, de Deus, que praticamente venceu sozinho aquilo ali, a única coisa que o povo devia ter fé e obedecer. Eles estavam após essa vitória de Jericó, eles estavam assim com uma autoconfiança. Porém, agora os cidadãos cananeus de Ai, após a sua primeira vitória contra os israelitas, nessa segunda vez, eles repetiram a sua estratégia de guerra contra os mesmos israelitas, onde eles estavam orientados assim, porque Israel, Deus fingiu assim recuar o povo de Israel. Eles acharam, estão perdendo. Eles agiram como se estivesse assim, o povo de Israel fragilizado, e foram para cima e saíram da cidade, e o povo de Israel, um outro grupo, foi por detrás e saqueou toda a cidade. E assim os combatentes da cidade de Ai foram atraídos para fora da sua fortaleza, e os 30 mil israelitas se posicionaram bem longe assim, da cidade, para trás, como diz lá em Josué 8,4, e eles capturaram a cidade vazia, e aí eles atearam fogo e tomaram conta. E ali foi a vitória de Israel sobre Ai. Mas as coisas para chegar até essa vitória, elas não foram nada fáceis, né? Porque Josué teve duas coisas bem tristes, né, que ocorreram. A primeira foi essa derrota, a primeira derrota para os cananeus de Ai, e a segunda foi a morte de Acã e de sua família, por eles terem pecado contra Deus e terem realmente praticamente roubado, né, aqueles despojos ali de Jericó. E Deus, para animar, dar esperança a Josué, ele consola Josué e ele diz, não temas, não temorizes, que eu sou o seu Deus, que está lá em Josué 8,1. Deus prometeu a ele que agora, essa segunda batalha contra os cananeus da cidade de Ai, ele entregaria aquela cidade em suas mãos, como de fato ocorreu. E depois havia feito assim como fez com Jericó, que Deus entregou Jericó nas mãos do povo de Israel. E agora volta a acontecer nessa segunda vitória contra Ai. E é um fator importante, sim, desta vez, é que houve a permissão de Deus de que o povo poderia tomar para si os despojos, ou seja, os objetos do inimigo vencido nessa segunda guerra contra Ai. E eles foram fiéis contra as primícias de Jericó, e o Senhor os recompensaria até mesmo uma estratégia militar que foi apresentada pelo próprio Deus a Josué, que diz lá, põe emboscada a cidade por detrás dela, que está lá em Josué 8,2. É Deus indicando como eles poderiam obter a vitória sobre a cidade de Ai. E aqui Deus sinalizando, mostrando que ele estava assim presente com o povo, ele estava supervisionando toda aquela batalha contra os cananeus de Ai. E a arma que José utilizava como um batalhador, um grande soldado que é Josué, era uma espada em forma de uma foice, em vez de ser uma espada normal ou um dardo. E nos tempos de Josué, esse tipo de arma pode não ter sido utilizada muito como uma arma real, mas se tornou um grande símbolo de soberania. E esse sinal dado por Josué para o ataque, quando ele expressava o controle, a soberania de Deus sobre a vitória contra os cananeus de Ai, Josué ele esticava assim essa espada, espécie de foice, ele levantava essa espada
e sempre obtinha vitória contra os inimigos até se concretizar. E o texto bíblico nos mostra que ele, Josué, ele tinha assumido, né, por completo o papel de liderança, né, como houve com Moisés, que havia exercido Moisés quando ele atravessou o Mar Vermelho, que está lá em Êxodo 14:6. E também na guerra contra os amalequitas, né, que está lá em Êxodo capítulo 17, versículos 11 até 13, e onde Josué liderou de ponta a ponta esse combate, né, contra Ai, e acabaram realmente vencendo. Com a ajuda, é claro, de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14:6. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. O único meio de salvação para o ser humano é através de Jesus e não existe outro caminho. E quando você aceita verdadeiramente e obedecendo os estatutos e mandamentos, você ganhará um grande presente de Deus que chama-se salvação. E na grande volta de Jesus a esse mundo que se aproxima, Jesus, levará todos nós para as mansões celestiais. Ele dará para nós a salvação e nos tirará desse mundo mau. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você tem que, nas suas batalhas, nos seus enfrentamentos nesse mundo, seja no seu lar, no trabalho, onde quer que seja, você tem que colocar Deus à frente, orando, clamando, pedindo para que Deus seja presente na sua luta. E quando você faz isso, com fidelidade e obediência, Deus irá contigo, meu amigo. E que você tenha realmente um belo dia na paz e na presença do Senhor Jesus. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.